Obrigado, eu. Boa noite aos portugueses, boa tarde aos que estão no Brasil. E mais uma vez, obrigada. E eu que quero pelo convite do Major Rui Moura por participar nas tertúlias, que eu tenho adorado os temas. E agora desta forma mais ativa, que espero que esteja à altura das anteriores, dado que eu gostei bastante. Espero que também consigam gostar do que tenho para vos apresentar hoje. Posso já começar a partilhar? Sim. Sim, Então sim. vou já começar a partilhar o conteúdo. Portanto, como disseram, eu venho aqui falar um bocadinho do livro, do escravo que se tornou fidalgo, e também um bocadinho do que é que serviu, o que é que teve por trás, o que é que inspirou, o que é que foi a fonte máxima de inspiração aqui para criar este livro e como é que ele surgiu. E ele surgiu através de uma pintura. E portanto, ele na própria capa que tenho aqui neste slide do índice, aparece aqui no cabeçalho a pintura que deu a inspiração toda ao livro. E portanto, nela está destacado essencialmente um cavaleiro, e esse cavaleiro é o protagonista aqui deste romance, portanto, é o próprio escravo João de Sá, cuja alcunha era Panasco, e já vos vou falar um bocadinho aqui dessa alcunha que ele tinha. Esta pintura, por sua vez, vai estar, portanto, vai se tornar, mesmo para quem não fosse muito virado para o mundo, para a arte e para o mundo artístico e para as visitas nos museus e para as exposições sobre pintura, na altura em que, em 2017, este quadro portanto, foi o cerne de uma exposição chamada Cidade Global Lisboa no Renascimento. Essa exposição teve sede no Nacional de Arte Antiga e, portanto, e em 2017, mesmo quem não estivesse muito atento, lá está ao mundo da pintura e do Renascimento, não tinha como escapar porque estava em todos os noticiários durante meses a fio. E, portanto, eu vou-vos falar um bocadinho da polémica que estava por trás, do impacto desta polémica, portanto, no contexto da Lisboa do século XVI, na iconografia, nos censos e o impacto que isso poderia ter na presença africana escravizada em Lisboa, portanto, em termos de censos. Como é que podemos relacionar a história deste livro com o Brasil? Falar-vos um bocadinho do chafariz del Rei aqui nas duas perspectivas, portanto, a pintura e o próprio chafariz, e claro, o cavaleiro que aparece na pintura do chafariz, um bocadinho da história deste romance, do protagonista, do João de Sá, e de outras personagens reais que entram no romance, umas humanistas, outras esclavagistas. O romance surgiu então com esta pintura, que já vos disse. Esta pintura tem mesmo o nome Chafariz del Rei. Está a datar de cerca de 1570. Não se sabe quem é o pintor, portanto é anónimo. Julga-se pelo estilo que será holandês. E portanto, no presente e na altura da exposição em 2017, esta pintura pertencia já à coleção Berardo. Esta pintura vai ser então alvo da polémica que eu vos estava a contar ali no índice. Ahm, ela, juntamente com a pintura que eu vou mostrar a seguir, que é uma pintura da Rua Nova dos Mercadores, são o cerne desta exposição. Portanto, esta exposição é montada por duas historiadoras inglesas, e, portanto, elas montaram a exposição Cidade Global Lisboa no Renascimento e fizeram um livro baseado, portanto, em toda esta exposição, cujo cerne, portanto, cujo centro são estas duas pinturas. E portanto, e como eu vos digo, causou uma grande polémica na altura. A exposição foi adiada algumas vezes. Finalmente decorreu de 24 de fevereiro a 9 de abril de 2017, mas portanto, inicialmente estava previsto que este tempo de exposição ser mais longo. Foi mais abreviado por causa desta polémica. Esta polémica envolveu polícia. Como se pensava, portanto, a polémica veio.
veio dizer, portanto, cá para fora, para os mídia, que as pinturas eram falsas, eram falsificações. Segundo alguns historiadores, seriam falsificações, alguns diziam do próprio século XX, outros do século XIX. E, portanto, dado que se eram falsificações, isto envolveu polícia, porque teriam que apreender as falsificações caso fossem. Então, houve datações que já tinham decorrido em 2011, que foram divulgadas, mas foram exigidas novas datações, porque as de 2011, inclusive, diziam que eram. Portanto, isto são pinturas em óleo sobre madeira. Então, inicialmente em 2011 diziam que era carvalho, veio-se a descobrir que era pinho. Então, isto deitou mais achas para a fogueira para a eventualidade de serem mesmo falsificações. E isto atrasou toda esta exposição. O segundo quadro da exposição, portanto, é este que eu tenho aqui na slide, onde eu estou a apontar agora. Portanto, temos em cima o Chafariz del Rei e embaixo a Rua Nova dos Mercadores. Este pertence ainda à Sociedade de Antiquários de Londres e, portanto, as historiadoras descobriram estes dois quadros numa mansão em 2009 em Oxford. E, portanto, e começaram a pensar na exposição global logo a partir do momento em que os encontraram. À volta desta exposição, portanto, sentam-se objetos relacionados com o Renascimento e com a época quinhentista, nomeadamente há um rinoceronte gigantesco, neste caso na exposição, mas a representação é um africano, e portanto aqui mais icónico seria trazer, na minha opinião, um rinoceronte asiático, porque o rinoceronte está marcado na nossa Torre de Belém, e portanto há um rinoceronte asiático que vem para Lisboa e que marca a cidade até ao nível da fachada da Torre de Belém, mas pronto, neste caso puseram um africano, e faz também parte da exposição, portanto, além de vários objetos relacionados com esta época, fazem parte também o livro de horas, portanto, o livro de horas do rei Dom Manuel I, que está atribuído a Francisco de Holanda, ao pintor Francisco de Holanda, e portanto, e nesta página, aqui na imagem do slide, retrata precisamente a Rua Nova dos Mercadores. Portanto, e ainda por cima numa perspectiva quase aérea, quase uma perspectiva de olho de pássaro, desta rua. Esta rua era fabulosa em termos da época, portanto, na época quinhentista, era uma rua que media 268 metros de comprimento e tinha uma largura extraordinária para a época, de 8,8 metros. Portanto, era uma rua toda virada, para o comércio. Esta rua é remodelada por Dom Manuel I e, portanto, é a rua que saiu super cara em Lisboa. Portanto, ela era toda calçada em granito vindo do Porto. A que altura, portanto, só o transporte encareceu bastante esta dinâmica. Mas o facto de ser em granito era precisamente por ser uma rua muito concorrida, portanto, e tinha que ser resistente à passagem dos cavalos e das carroças. Então era uma rua não feita dos calcários de Sintra e Lisboa, mas de granito do Porto. Neste slide eu mostro-vos um bocadinho mais da Rua dos Mercadores, já passo outra vez para o Chafariz del Rei, que é a grande inspiração deste livro. Aqui portanto, é um díptico em madeira, é o óleo sobre madeira. Nesta rua pode-se ver uma grande diversidade de pessoas. Pode-se ver portanto, estas pessoas, grande diversidade de indumentárias. As capas pretas, são atribuídas ao gosto espanhol, portanto, seriam mercadores espanhóis. Podemos ver o comércio era todo desenvolvido aqui debaixo destas galerias, desta rua em galerias. Vemos ainda as sublojas. Há algumas zonas de Lisboa, ainda há este andar que não tem o pé direito todo e, portanto, e que são as sublojas, que faziam parte da organização das próprias lojas. Vemos um grande número portanto, a diversidade não é só em relação à indumentária dos mercadores mais ricos, mas vemos homens negros, homens brancos, diversidade nas mulheres, muitos estrangeiros e vemos também aqui, portanto, a rua toda a ganhar vida. Vemos aqui algumas crianças em tropelias com um gato, mas mais fascinante do que o gato é aqui este lado, não sei se conseguem ver onde eu estou a apontar, onde está um cão a abocanhar um peru. E portanto, e aqui, daí a compreender também estas duas historiadoras, a Anne-Marie Jordan e a Kate Lowe, para fazer a cidade global, dado que só aqui esta imagem com o cão a abocanhar o Peru é introduzido na Europa em 1511, portanto é um pássaro americano, digamos assim, e a partir de que 1501
vai se tornar literalmente uma ave global, porque vai ser levada até à Índia e, portanto, e torna-se global, praticamente. Nesta rua, portanto, ainda além da diversidade e além de todo o impacto desta rua, em 1520, em 1552 sabe-se que nesta rua havia 11 livrarias, o que é fabuloso. Havia 20 lojas de roupa. Esta história também me fascinou, porque imaginei que na era de 500, portanto, houvesse lojas de tecidos, mas que os fatos fossem feitos à medida, mas não, já havia fatos todos feitos e, portanto, vendiam também textas, mas havia já roupa à venda nas lojas. Havia 6 lojas só dedicadas à porcelana Ming, neste período, e só nesta rua 9 boticas, portanto, nesta rua só 9 farmácias já preparadas. No vídeo a seguir, no slide a seguir, eu trago-vos um bocadinho o que é que foi viver esta experiência por dentro na altura em 2017 e, portanto, aparece entrevistada uma das historiadoras, neste caso a Anne-Marie Jordan, e ela vai-vos dizer que, portanto, na altura da própria abertura da exposição, ainda estava confrontada com a polémica das pinturas poderem serem falsas e, portanto, ela vai-vos dizer que também encontrou o acervo de 2 casas que são identificadas pela fachada e que corresponderiam ao inventário do que é que existia nas próprias habitações desta rua. Nesta rua cruzam-se vendedores, criaturas exóticas, gentes de todo o mundo. Uma Lisboa que vibrava ao ritmo dos descobrimentos. Esta era a vista da Rua Nova dos Mercadores, no século XVI, principal artéria da cidade, destruída pelo terremoto de 1755. We found 3 inventories of 3 residents on Rua Nova, and incredibly enough, the descriptions in the inventories of these houses matched 3 houses in the painting. So I don't know if one could say that that's a coincidence, but somehow this again proved to us that whoever painted that painting, the Flemish painter or German painter, was here and actually saw the street. A obra de autor desconhecido dá o mote para a exposição A Cidade Global, Lisboa, no Renascimento, criada a partir do livro das historiadoras inglesas Anne-Marie Jordan e Kate Lowe. Apesar de algumas suspeitas terem sido levantadas em relação à autenticidade do quadro, o Museu Nacional de Arte Antiga nunca colocou em causa a importância desta pintura. A sua autenticidade é inquestionável enquanto pintura antiga. A especulação exata da data e do autor já é uma minúcia que só a evolução da investigação poderá trazer, sendo que não era esse o escopo nem da exposição. A exposição procurava reunir tudo o que pudesse informar sobre a cidade de então e é evidentemente uma peça informativa de primeira grandeza. Da exposição fazem parte 249 peças que compunham a diversidade de uma Lisboa perdida. Passa-se pela cidade inteira, até pelas vozes, pelos sons, pela cacofonia de uma cidade onde naturalmente grande para o mundo então, pequena para hoje como território, se entrecruzavam sons de línguas do norte, do sul, dialetos africanos, animais exóticos, nova flora, nova fauna, novos conhecimentos. Uma visita à velha Lisboa que pode ser feita no Museu Nacional de Arte Antiga até o dia 9 de abril. A seguir, portanto, antes de continuar na polémica de se eram falsos ou não, trago-vos aqui novamente os chafariz del Rei, aqui em baixo. E mostro-vos em cima um mapa do que seria Lisboa, portanto, mesmo por cima da pintura dos chafariz del Rei, aqui no mapa de Lisboa, aqui seria o chafariz del Rei. E aqui seria, portanto, a outra parte de Lisboa, onde podemos ver aqui a Sé, aqui o nosso atual Rossio, o Hospital Todos os Santos, aqui o Paço dos Taus, mais tarde o Paço da Inquisição, e atualmente o Teatro Nacional Dona Maria II. Aqui seria o Paço da Ribeira, portanto hoje não existe devido ao terremoto. O Paço da Ribeira tinha, portanto era por cima da Casa da Índia e de toda a função administrativa do reino e tinha esta particularidade de uma dupla galeria e com vista para os dois lados da cidade, portanto, num lado o Terreiro do Paço, aqui o Horto do Rei, portanto o Jardim do Rei, e aqui ao lado a Ribeira das Naus, que ainda hoje temos lá
o sítio da Ribeira das Naus. Aqui em baixo, para mim é um grande desaponto, portanto, se não tivesse conhecido aqui o chafariz del Rei, o chafariz atual del Rei, a vista de Lisboa em Alfama, é esta, portanto, o chafariz del Rei ainda existe, chama-se a mesma chafariz del Rei, já não deita água, mas teria possibilidade de o fazer. Portanto, atrás, esta é a fachada da rua principal, mas, portanto, na perpendicular deste lado, há uma pequena travessa onde se tem uma porta que será a entrada para o interior, do que está por trás do aqueduto. Portanto, ainda hoje tem os tanques com água e seria possível, e não seria muito difícil, continuarem aqui as bicas a deitar água. Agora, portanto, gostos não se discutem, mas para mim, para quem vê aqui a pintura dos chafariz del Rei, daria quase vontade, se houvesse dinheiro nacional, de eu tornar a refazer à glória quinhentista, porque era muito mais extraordinário. Na altura, portanto, e antes de vos falar do quadro, falar tipicamente do chafariz del Rei, o chafariz del Rei, portanto, foi construído em 1220, ainda no reinado de Dom Afonso II. Adquire o nome de Chafariz del Rei só na época de Dom Dinis, portanto é Dom Dinis que lhe cunha o nome, digamos assim. Chegou a ter 9 bicas, portanto, e as bicas, como podem ver ali na pintura, tinham caras de animais e, portanto, eram rodeadas de um recinto, de um retângulo, onde se fazia esta dinâmica e esta recolha de água. Cada bica, portanto, chegou a ter 9 bicas, mas havia 6 bicas principais e essas bicas principais eram regidas por leis restritas de ordem social. Portanto, havia para evitar confusões. Portanto, era o único posto, foi o primeiro chafariz público da cidade, e portanto, era o grande ponto de encontro de toda a população, literalmente para ir buscar água. Então havia uma bica só para negros forros, uma bica só para mouros das galés, uma bica só para as moças brancas, uma bica exclusiva para homens brancos, outras só para índios, outras para pretos, escravos e lacaios. Portanto, e tudo teria que se abastecer na respectiva bica, de acordo com a ordem. Caso contrário, poderia ser alvos de prisão ou outro tipo de penalizações. Eu a seguir trago-vos também um pequeno vídeo e fazendo aqui também um bocadinho a ponte entre Portugal e Brasil, de um turista brasileiro que conseguiu, através de um programa da Câmara, ir visitar o interior daqui, do Chafariz del Rei. Eu consegui uma vez, por coincidência, por ver um senhor do lixo, também consegui fazer a viagem, mas a dele está mais interessante porque tem as legendas e, portanto, isto está melhor documentada, tem o som a corresponder com a visita dele. Peço-vos o vídeo seguinte, portanto, eu tirei do Instagram, peço-vos que ponham o vosso som do computador pessoal no máximo, porque não consegui que a gravação fosse tão boa como no anterior. Portanto, este terão alguma dificuldade de som, por isso peço para porem no máximo, mas de qualquer maneira tem legendas e, portanto, julgo que mesmo não alterando o som, não terão problemas em assistir. Toda a gente conhece a fachada do Chafariz del Rei, né? Mas poucos já viram o que existe lá dentro. Fizemos uma visita guiada no Open House Arqueologia para te mostrar. Há registro da sua existência pelo menos desde 1220, no reinado de Dom Afonso II. Mas não penses que era só chegar e pegar a água. A procura da água e os poucos pontos de água disponíveis causavam graves problemas na cidade. Tudo tinha que ser organizado, mediante a sua classe social. E tendo cheios barris, fica a dita bica para os negros e mulatos que saem na quarta bica, que são as duas no meio, mulheres pretas, mulatas, índias, forras e cativas. E na derradeira bica da banda de Alfama encherão as mulheres e as moças brancas. O lugar que eu tô é a estrutura por trás do Chafariz del Rei, aquele que a gente vê pela rua. O encanamento só apareceu em 1487. O objetivo era levar água diretamente para abastecer os navios que estavam ancorados no Tejo. E tu, sabias que isso existia por detrás do chafariz? Sim ou não? E eu fiquei trancado dentro do chafariz. No vídeo que eu tava lá dentro. Aqui mostra um bocadinho o panorama da cidade e, portanto, aqui como poderão ver no resto daqui da tertúlia, a minha inspiração foram as imagens e ao longo da história eu vou sempre recorrer às imagens para fazer os diálogos e para colocar o cenário e, portanto, e ver exatamente onde é que as personagens se viviam e se deslocavam e o que é que elas próprias poderiam observar. Então aqui novamente temos o Terreiro do Trigo, aqui o Chafariz del Rei, aqui o Terreiro do Paço, aqui o Paço da Ribeira, a Ribeira das Naus, aqui o nosso atual Rocio, onde estaria o Hospital Todos os Santos,
E aqui o Paço dos Taus. O Paço dos Taus é um palácio interessante, portanto, ele foi construído inicialmente pelo regente Dom Pedro, que era regente do Dom Afonso V, e portanto e foi criado inicialmente, a palavra Staus era uma espécie de hotel para estrangeiros, convidados da corte e embaixadores. Depois, no caso de Dom Manuel I, é utilizado também para receber os embaixadores, mas ao mesmo tempo é onde ele tem o chamado Jardim das Feras, é onde ele guarda os animais exóticos, é onde ele teria os cavalos árabes, a onça, que normalmente ele passeava com o cavalo árabe e a onça em cima do cavalo e, portanto, fazia desfiles por Lisboa com estes dois animais. Seria também onde estava o elefante ano, que depois oferecido ao Papa. E foi também portanto, onde se pensou poderia estar o rinoceronte, mas o rinoceronte acabou por estar ali no jardim, aqui no jardim ao pé do Paço da Ribeira. Aqui teriam as muralhas do castelo, e a Sé, e aquela rua, portanto, aquele quadro da Rua Nova dos Mercadores, ainda não se sabe muito bem onde é que ficaria, mas alguns historiadores dizem que seria esta a atual Rua dos Fanqueiros, portanto, que seria aqui, ou que seria esta aqui por trás, exatamente por trás do Terreiro do Paço. No nosso caso, no mapa, se tentarem ver o Google Maps, será a Rua do Comércio. E portanto, existe estas duas possibilidades. Ou seria esta, ou seria aqui esta Rua dos Fanqueiros. Claro que depois do terremoto, resta a dúvida. Voltando aqui à minha inspiração e aos nossos quadros. Portanto, a questão da polémica foi acesa e tem um grande impacto nos quadros, pelo motivo que vou expor a seguir. Portanto, os quadros em si, em termos de pintura, artística e em relação à técnica, portanto, não eram muito significativos. Apesar de eu os achar lindíssimos aos dois, mas em termos artísticos, segundo os especialistas, não são relevantes em termos de arte e de técnica. No entanto, têm um impacto significativo em termos de iconografia, porque olhando aqui para os quadros, quer um quer outro, as pinturas sugerem que pelo menos 10% da população lisboeta da altura da pintura retratada seria negra. Então, se fossem falsos, portanto, isto iria colocar em causa que esta diversidade exposta nas pinturas poderia não ser real. E há muitos historiadores, portanto, aqui que estudaram o transporte de escravos, que referem que ao longo de entre 1450 e 1530, portanto, em 80 anos, o volume de escravos exportados seria só de 165 mil. E se fosse só 165 mil, isto daria uma média entre os 2.200 e 3.800 por ano, o que por sua vez se traduzia em 3,8% da população e não aqui nos 10% da população negra. Nós sabemos que os escravos de África, porque escravos sempre houve, infelizmente, desde antes dos romanos, não é? De todas as cores. Mas em termos de escravos a chegar de África, sabemos que começaram em Portugal desde 1441. Em 1480, esse transporte e a vinda de escravos seria mais regular e mais intensiva, uma vez que já havia a indústria açucareira, quer nas Canárias, quer na Ilha da Madeira. E portanto os números poderiam aqui ser maiores. Há outros números, portanto, apesar destes historiadores refletirem, na melhor das hipóteses, 3,8, há outros estudos que sugerem que em 1551 Lisboa, no censo realizado, mais por causa dos impostos do que pela real preocupação dos habitantes, seria 100 mil habitantes, dos quais 10% seria negra, e que em 1568 já seria 250 mil habitantes, sendo 20% negros. Há muitos, portanto, aqui temos o Damião de Góis, que vem corroborar um bocadinho o que se passava aqui na Rua dos Mercadores, porque afere a grande quantidade de estrangeiros nestas ruas. Depois temos vários visitantes e até moradores. Neste caso que está aqui a frase, os escravos são então um grande número nas ruas de Lisboa, que as ruas parecem tabuleiros de xadrez. É uma frase do Nicolau Clenardo, era um humanista e gramático vindo das Flandres e que chegou a viver aqui em Lisboa entre 1533 e 1538. Vários outros visitantes, nomeadamente italianos e da Flandres, tinham sempre este confronto, portanto ficavam sempre um bocadinho que assombrados com Lisboa devido a esta diversidade étnica, digamos assim.
nem sempre era visto com bons olhos. Portanto, mesmo aqui no Nicolau Clenardo, a frase é linda, mas não sabemos, à partida, se era humanista. Podemos pensar que gostava da diversidade, mas grande parte dos estrangeiros ficavam assustados com esta diversidade e tratavam quase mal Lisboa desse ponto de vista, porque, portanto, era uma sociedade que não deixava de ser xenófoba e racista. Portanto, esta sociedade de 500. Eu, sinceramente, acredito nesta diversidade e, portanto, explorei esta pintura dos Chafariz del Rei baseada nesta diversidade étnica e que acredito que seria 10% ou até mais de 10%, até porque em Lisboa não tínhamos o açúcar, nem a indústria do açúcar, e, portanto, não estariam só de passagem os escravos, porque havia. Os escravos, em termos de mão de obra, seriam levados para o Alentejo, mas aqui em Lisboa seria sobretudo para a fábrica de biscoito. E, portanto, era necessário muita mão de obra nas fábricas de biscoito, que seria dos dois lados, das margens do Tejo, portanto, do lado de cá do lado de Lisboa, propriamente dito, e do outro lado, da margem sul. E, portanto, havia muita escassez de mão de obra e houve muitos escravos que vieram para trabalhar também na indústria do biscoito para levarem nas naus a caminho da Índia. Em relação ao tema de, portanto, fazendo aqui um bocadinho a ponte de como é que este livro se pode relacionar aqui com o Brasil, dado que a nossa personagem passa, peço desculpa, aqui, acelerei aqui o PowerPoint. Assim é que é. Dado que a nossa personagem só portanto, vai passar por África, vai passar por vários sítios na Europa e vai passar ali também por o norte de África, mas não pelas colónias portuguesas, por Tunis, não vai passar no Brasil. No entanto, a sua história decorre no período, no século XVI, em que o Brasil começa a ser organizado como uma colónia. O livro passa-se e coloca-nos mesmo na corte portuguesa, portanto, que é o sítio essencial onde se formam as ideias, os valores e as justificações morais da colonização e da escravidão no Brasil e nas outras partes do mundo. No caso do Brasil, como sabem, os escravos começaram a ser levados daqui para o Brasil em 1530, mas só a partir, portanto, o transporte massivo e em grande escala vai acontecer quando a indústria do açúcar já está implementada e, portanto, isso vai acontecer a partir de 1570. No entanto, os problemas, portanto, o transporte de escravos começa ainda um pouco antes, lá está, a partir de 1530. A nossa personagem, o João de Sá, é um africano escravizado, portanto, tem de facto uma trajetória excepcional. Vai viver na corte e, portanto, mas é uma personagem que nos ajuda de um outro ponto de vista, até de um ponto de vista mais privilegiado, perceber um bocadinho como é que a escravidão foi normalizada. No livro é inclusive descrito uma parte do problema do próprio rei Dom João III ter urgência em colonizar o Brasil, portanto, na altura, o Brasil, na altura em que ele chega à coroa, portanto, em 1521, já o ataque dos piratas franceses tinham começado e começam-se a intensificar, e portanto torna-se cada vez mais urgência a colonizar o Brasil. Ao colonizar o Brasil, portanto, os colonos que vão povoar o Brasil começam a escravizar os índios. Ora, esta escravização dos índios vai colocar vários problemas pela revolta dos próprios índios, pelo facto deles, quando sujeitos à escravidão, morrerem em grande número. Temos também portanto, no caso português, são os jesuítas que vão evangelizar e são os próprios jesuítas que vão denunciar e manifestar-se um bocadinho contra a escravização dos índios. No caso espanhol também tem esse problema e, portanto, temos um dominicano, o Bartolomeu de Las Casas, que vai escrever vários livros e vai fazer vários protestos junto da coroa espanhola contra a escravização dos índios. E, portanto, a questão torna-se tão fulcral na Europa que a questão vai ser levada ao Papa, ao próprio Papa para resolver o problema. E então, a questão se deve ou não escravizar os índios nas colónias e, portanto, e na América, onde está o Brasil, obviamente, a solução vai sair por uma bula do Papa, na altura, que era o Papa Paulo III. E, portanto, só chega aqui, a solução chega em 29 de maio de 1534. A bula vai ter o nome Sublimis Deus.
E então no livro a nossa personagem pensa, portanto, o nome da bula é sublime. E a nossa personagem tem, portanto, apesar de já ser, de ter lutado ao longo do livro, ao longo de toda a sua vida para acabar com a escravatura, em 1534 pensa que finalmente vem aí a solução. O título da bula é fantástico, e a nossa personagem pensa que a escravatura se vai acabar. E chega a citar uma passagem da Bíblia que diz que Deus ama todas as criaturas, da ovelha ao lobo, e que, portanto, a expectativa dele é que as palavras do rei ao ler a bula acabem com a ignomínia da humanidade e com a escravatura. O rei, Dom João III, vê as expectativas, não é? Do seu poeta repentista, que era o João de Sá, e nesta altura já não seria escravo, já vamos ver, e diz-lhe para ele não ter expectativas, portanto, afirma-lhe: atenção, João, o Papa é só um homem, e a bula diz que os habitantes do Hemisfério Sul têm alma nula, ou seja, vazia, ou seja, não têm alma. Só os índios são verdadeiramente homens e não se podem escravizar e desapropriar dos seus bens e terras. E com esta bula, o Papa Paulo III vai condenar, durante os séculos seguintes, todos os africanos à escravatura. E, portanto, não só os condena à escravatura, como em grande escala. No livro ainda há a peripécia da nossa personagem ser chamada a atenção por blasfémia, porque ele indigna-se como é que os índios são considerados verdadeiramente homens, e os africanos não, e portanto havendo índios também, tanto a sul como a norte do Equador, portanto também existentes no hemisfério sul, e portanto revolta-se ali um bocadinho contra o Papa Paulo III. Este homem, o Papa, é então culpado por condenar os africanos à escravatura durante os séculos seguintes. O problema aqui de escala vai ser avassalador. Portanto, nós sabemos que as embarcações ao longo desde o século XVI até o século XVIII, XIX, vai sempre aumentando de volume e, portanto, havia uma lei tabelada, de acordo com o volume da embarcação. Portanto, havia uma carga máxima possível de transportar, de acordo com o volume da embarcação. E aqui os negreiros, portanto, e os negreiros eram almas escuras, portanto, havia, mesmo os estrangeiros chamavam, grande parte dos negreiros nesta altura do século XVI eram portugueses, e portanto, quando alguém estrangeiro queria evidenciar a crueldade dos negreiros, dizia horrivelmente que tinha coração de português, portanto, para salientar a negridão da alma dos negreiros, se bem que aplicava a toda a população portuguesa e era uma injustiça, mas pronto, neste caso nos negreiros seria a realidade. Os negreiros, para contornar aqui a lei da carga máxima e a tabulação, tiveram a ideia desta ignomínia que está aqui na imagem, de colocar camadas de tábuas empinhadas e, portanto, e fazer o transporte dos escravos transatlântico com os escravos acorrentados aqui neste espaço exíguo. Para terem uma noção, cada pessoa não teria mais de 1,20 m por 46 centímetros para se mexer durante todo o tempo da viagem, sendo este transporte sempre com as grelhetas, sempre com as correntes e portanto, estando sempre acorrentados. Obviamente que as condições de transporte e sanitárias, além de toda esta ignomínia, ah, eram avassaladoras para a saúde e, portanto, havia uma quantidade enorme de mortos no transporte. Há inclusive estudos de biólogos em relação às rotas dos tubarões. Portanto, há estudos que comprovam que durante o transporte esclavagista, os próprios tubarões mudaram os seus hábitos porque a mortandade era tanta e eles deitavam os corpos borda fora portanto, que os tubarões seguiam um bocadinho as embarcações e, portanto, este transporte vai ser avassalador. Aqui, voltando aqui ao nosso tema, sem que me tenha perdido muito, espero eu, chegamos aqui então à grande inspiração, ao quadro Aos Chafariz del Rei, e portanto, e à nossa figura. Obviamente que neste quadro, para mim tudo é fantástico neste quadro, e para vos falar, portanto, até aqui a água do Tejo é fantástica, como vimos há bocado. Há ali uma época de 1550 e tal, em que a população já são 250 mil. No entanto, e portanto havia esgotos, mas os esgotos correm para o rio, portanto a poluição seria uma coisa avassaladora também. O nível de transporte no Tejo seria avassalador. No entanto, vemos aqui uma coisa fantástica que é um leão marinho.
e, portanto, dá a impressão que os níveis de poluição, mesmo assim, eram compatíveis com mais biodiversidade no Rio Tejo do que agora. Aqui salta à vista, a mim saltou-me à vista, claro, nesta pintura, hum, a diversidade da população, a animação, vemos pessoas aqui nas janelas, vemos todo o tipo de cores e diversidades étnicas e toda aqui uma azáfama no próprio chafariz del Rei. Claro que chamou-me muita atenção o cavaleiro e, portanto, por vários motivos. Um, o ser negro e ser negro do Congo, portanto, como nós vemos aqui ao lado a imagem retirada da pintura, era uma personagem bastante escura. E aqui temos vários insólitos para a altura, porque lá está, seria uma Lisboa quinhentista muito racista e muito xenófoba. Não nos podemos esquecer disso. E portanto, aqui vemos a personagem montada a cavalo, e portanto, o montar a cavalo só montava a elite, a nobreza, os cavaleiros, propriamente ditos. O ter direito a ajaezar o cavalo, também só a alta nobreza, dentro dos cavaleiros, só a alta nobreza é que poderia embelezar e adornar os cavalos. E portanto, e temos a nossa personagem negra, ah, cavaleiro, neste cavalo ajaezado, e depois temos ainda o mais insólito que é o estar vestido como cavaleiro da Ordem de Santiago. Portanto, na altura em Portugal havia várias ordens militares, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, portanto, que vai suceder aos Templários, tínhamos a Ordem de Avis. Tínhamos os Cavaleiros do Rei, propriamente ditos, e tínhamos a Ordem de Santiago. E nesta, só entrava mesmo a nata da nobreza. Portanto, não bastava ser fidalgo, não bastava ser nobre, era preciso ser ali uma estirpe da alta nobreza para entrar nesta ordem. Portanto, é algo fantástico, e quase insólito nesta sociedade ter alguém a ascender a esta ordem de cavalariça. E então fui investigar se era mesmo real, porque poderia ser só uma abstração do pintor, que não se sabe quem é, que era anónimo. E cheguei à conclusão, portanto, que ele aparece nos anedotários. Os anedotários eram livros, não que contassem anedotas, portanto, à época os anedotários eram livros que contavam episódios da corte mais insólitos. E ele aparece nos vários, há 4 anedotários, aparece nos vários, e portanto. Apesar de alguns historiadores o retratarem como bobo da corte, porque ele começa a sua vida como escravo, na verdade, portanto, nos anedotários dá para ver que ele era um poeta de improviso e, portanto, seria ele que, através da crítica, da repentista, fazia o retrato da corte e dos seus fidalgos ao próprio rei, nos eventos, de almoço e jantar da corte. Aqui, a ida do chafariz del Rei, portanto, no livro O Chafariz del Rei, também entra em grande destaque, e é aqui, portanto, que é o único ponto de abastecimento de água público, e como vimos, tem aquelas categorias para retirar a água, mas era aqui que as pessoas vinham para lançar piropos, para namorar, portanto, mesmo o próprio irmão do rei, Dom Luís, veio aqui lançar piropos para namorar. Mas é aqui também que se vêm trocar mexericos e, portanto, aqui que a população negra, neste caso, vem aperfeiçoar a língua. Há bocado no início disse-vos que ele é, portanto, o facto de ser negro e mesmo depois de ter liberdade, é sempre tratado como pela alcunha, em vez de ser o nome João de Sá, é tratado pelos outros fidalgos como Panasco. E Panasco, na altura, significava alguém que falava mal, que se expressaria mal em português. Portanto, era alguém, era como se fosse um sinónimo de louro ou de buçal. Portanto, na altura, portanto, os negros chegavam escravos, havia pessoas vindas das várias origens de vários locais de África e, portanto, chegavam-se a juntar pessoas com mais de 20 dialetos diferentes e as pessoas vão adquirir uma língua chamada Pidgin, que mistura a gramática do português com o sítio de origem, portanto, com várias palavras. O Pidgin seria, os portugueses normais chamariam língua de negro, língua de preto, e, portanto, a alcunha Panasco seria uma referência a isto. Obviamente que aqui o nosso personagem, dado que é criado com o rei desde a infância e teria assistido às aulas do rei, não teria esta linguagem buçal, seria um repentista, portanto, um poeta. Mas era aqui que os escravos negros vinham aperfeiçoar a língua. Era aqui também, e portanto aqui é o aspecto curioso, que vinham trocar feitiços. Portanto, aqui no chafariz del Rei vendiam-se feitiços. E temos aqui um escravo a ser preso. Portanto, a feitiçaria era um crime e muitos eram apanhados aqui a vender feitiços.
Aqui vendiam-se feitiços, só combinavam-se locais para ir fazer os feitiços. Os feitiços eram feitos no Vale dos Cavalinhos, não se sabe ao certo onde seria, se seria na atual Fonte Luminosa ou se seria na Bica do Sapato, também se divergem as ideias. Portanto, a ideia era fazer, portanto, combinar o local para fazer o feitiço, a mesinha, ou comprá-la já aqui. Depois teriam que à noite ir assaltar uma igreja e colocá-lo debaixo da pedra ara para que na missa seguinte o feitiço fosse benzido e, portanto, e depois era esperar que o feitiço surtisse efeito e supostamente ficariam libertos da escravatura. Portanto, é também portanto, um local aqui do livro e, portanto, entra aqui com uma dinâmica grande do livro. A nossa personagem vai começar, como eu vos disse, como escravo e, portanto, a escravatura, como sabem, era hereditária. Portanto, ele é escravo, basicamente porque a sua mãe era escrava. Infelizmente, a lei do ventre livre só aparece no Brasil em 1871. Aparece um bocadinho mais cedo em Portugal, em 1773, pelo Marquês de Pombal. Ainda assim, tarde demais, na minha opinião, não é? Porque a pessoa era escravo apenas porque nascia de um ventre de alguém que era escravo. Ele, portanto, a sua origem é tida como no Congo, mas em 1507 já seria escravo de Dom Duarte de Menezes. E Dom Duarte de Menezes, e, portanto, aqui é a cidade, este quadro seria o cenário da cidade de Tanger na altura, portanto, na altura de quinhentista. E Dom Duarte de Menezes seria, em 1507, capitão de Tanger em nome do pai, Dom João de Menezes, que é o conde de Tarouca. Em 1508 passa a ser, em nome próprio, o capitão de Tanger. E, portanto, é uma personagem também fascinante, porque enquanto foi capitão de Tanger, ele era uma personagem, um ideal de cavaleiro e de humanista. E depois já vamos ver que este dá assim um bocadinho, à medida que se deu a investigação para o livro, dá assim uma grande reviravolta. A mãe de João de Sá seria a Engrácia, que era uma escrava, e portanto era uma escrava que não era do Conde de Tarouca, mas por quem o Conde de Tarouca, portanto ali o nosso Dom João de Menezes estaria apaixonado e se dizia seu escravo. Isto sabemos aqui no Cancioneiro do Garcia de Rezende. Portanto, o Garcia de Rezende era poeta, toda a gente conhece esta faceta do Garcia de Rezende ser poeta. No entanto, também era arquiteto militar e era especialista, portanto, ele era especialista também na parte alquímica e, portanto, sempre que havia festas na cidade, a parte do fogo de artifício seria da função aqui do Garcia de Rezende. Temos também o Diogo Boitaca, portanto, que seria arquiteto e que está associado a grandes obras do período manuelino. Portanto, nesta altura eles estão em 507 para remodelar ali as muralhas de Tanger. A seguir, portanto, a história vai se desenrolar aqui em 508. Em 508, o Conde de Tarouca vem atacar aqui a cidade de Azamor. Nesta pintura conseguimos ver que a cidade de Azamor é fantástica e, portanto, atacar aqui a cidade de Azamor seria bastante difícil. Ele vai atacar porque inicialmente pensa que tem um aliado moro e que toda a nobreza moura da cidade está do lado dos portugueses. A cidade em tempos antes de 1502 já tinha sido portuguesa, mas portanto é traído portanto e sai um ataque falhado. Entretanto, vem planear atacar Larache, portanto Larache tinha sido um porto de piratas. A partir de 71 do Afonso V, passa a estar sob a alçada portuguesa, mas como não constroem aqui um forte, portanto nunca temos aqui o domínio de Larache, portanto há aqui uma iniciativa em 508, já que esta correu mal em Azamor, de vir atacar e conquistar e fazer um forte em Larache, portanto que seria uma mais-valia em toda aquela zona africana, sob domínio português, porque era o que tinha o melhor porto de mar. E portanto, enquanto ele vai preparar a armada, digamos assim, e prepara também com auxílio ibérico esta tentativa de atacar Larache, entretanto, o Sultão de Fez, que tinha sido criado em Portugal um bocadinho como moeda, como refém, pensa que se está a preparar um ataque a Fez e então vem atacar aqui Arzila, que na altura está sob a alçada de Dom Vasco Coutinho. Então, passa-se um bocadinho aqui no desembarque, portanto, foi importante ver como é que seria aqui a cidade, para ver como é que seria a possibilidade de entrar aqui no Porto e o ataque, portanto, e eu o vi socorrer aqui do Vasco Coutinho. A seguir este ataque a Arzila, no qual os portugueses
Portanto, aquilo foi mesmo avassalador, mas os portugueses conseguiram vencer. E o Conde de Tarouca é obrigado a vir dar explicações sobre porque é que se deu o ataque à Arzila, apesar de terem ganho, e porque é que perdeu o ataque da Zamora. Então, assim que vem para o reino, em 508, traz os escravos João de Sá consigo, e portanto ele entra em Lisboa, apesar de Lisboa está sob a peste, tem peste, e portanto a corte não está em Lisboa. E eu ia dizer, apesar de Lisboa, portanto, no inverno, portanto, de qualquer maneira, a corte normalmente deslocava-se aqui para Almeirim. No entanto, neste inverno, mesmo querendo estar em Lisboa, não poderiam porque estava com peste. Então, vem aqui para Almeirim. Tentei verificar também como é que seria Almeirim, dado que nós não temos o Paço Real de Almeirim, não existe hoje. E portanto, aqui temos como é que seria. Inicialmente foi feito por Dom João I, portanto, este seria o palácio original. Este é o palácio feito por por Dom Manuel I. Aqui é a igreja, o jardim e a capela onde ele ia rezar, e o jardim da rainha. E depois isto do Almeirim vai crescendo ao longo do tempo. Nesta altura, a nossa personagem vai ser entregue então aos cuidados de Dom Jorge de Lencastre, que na altura é mestre da Ordem de Santiago, e portanto, só na morte do Dom Jorge de Lencastre é que esta ordem deixa de ter mestres e passa a ser tutela da coroa. Até à sua morte, que só se dá em 1551, penso eu, portanto, é ele o mestre da Ordem de Santiago. Aqui está o mestre da Ordem de Santiago, portanto, Dom Jorge de Lencastre, Duque de Coimbra. O seu filho será o Duque de Aveiro. E, portanto, a nossa personagem vai estar sobre a sua tutela, digamos assim, até 1513. Em 1513, o Conde de Tarouca vem novamente ao reino e, portanto, e vem integrar toda a frota que é convocada em Lisboa para ir atacar a Zamor novamente, e desta vez em 1513, sobre Dom Jaime, que é o Duque de Bragança. E portanto aqui é engraçado, o Dom Jaime é quase como obrigado a ir atacar a Zamor. Ele não era, portanto, não era muito a favor destes atos de cavalaria, mas é obrigado a pagar as despesas e a ir ao ataque e, portanto, e ser o líder militar do ataque da Zamora em 1513, porque tinha cometido um crime de sangue e tinha assassinado a sua esposa à facada, à punhalada. Então, para remediar esse crime, é obrigado pelo rei a prover este ataque a Zamor, do qual vai sair favorecido. Portanto, nesta altura, o Conde de Tarouca vem, portanto, apresentar-se ao rei. Na altura, o rei está aqui no Paço de Santos, portanto, não no Paço da Ribeira, mas no Paço de Santos, que na altura pertencia à coroa. Inicialmente era um convento, era o Convento dos Santos, depois é comprado e remodelado por um mercador privado e depois é adquirido por Dom Manuel I e, portanto, e durante muitos anos fica como um palácio da coroa. É um palácio, do ponto de vista do Manuel, fantástico, porque tem, portanto, um embarcador e tem acesso aqui direto e uma vista privilegiada aqui para o Tejo. Um, então a história aqui vai-se passar um bocadinho neste palácio. E há aqui, portanto, na altura em que a nossa personagem vai visitar, quando veio para Portugal em 508, o príncipe Dom João estava muito doente em Almeirim, portanto, julga-se que teria sido vítima de uma pleuresia, e, portanto, em 1508 pensava-se mesmo que o futuro rei Dom João III iria morrer, fazem-se missas a favor da sua alma e pensa-se que ele ia morrer. Ele recuperou da pleuresia e aqui, em 1513, vai ter aqui uma queda de uma das varandas do paço. E, portanto, ele fica inconsciente um dia e algumas horas e organizam-se novamente procissões, chega-se a dar novamente a extrema-unção, portanto, pensa-se que ele vai morrer, ele, no entanto, recupera. É a partir aqui deste evento que a nossa personagem passa de escravo do Dom Duarte Menezes e, portanto, e passa de estar nas mãos dos Menezes e sob a tutela de Dom Jorge para a corte real e, portanto, e como escravo pessoal aqui do príncipe Dom João. Vai frequentar a corte, vai frequentar as aulas com o príncipe e com os irmãos. Aqui eu coloquei os irmãos do rei, portanto, Dom João III. Este é o Dom Miguel, portanto, morreu com 2 anos e, portanto, não o teria conhecido, obviamente, seria do seu primeiro casamento, do Dom Manuel com Dona Isabel. Todos os restantes, também com exceção desta, ele conheceu todos os restantes. Esta não é filha da Dona Maria, mas filha da Dona Leonor.
e os restantes conviveram todos de perto com a nossa personagem e inclusive ele vai viajar aqui com o infante Dom Luís depois para a Batalha de Tunes. Na sua vida, portanto, ele vai, e no livro, no romance, e eu espero que ele tenha sido assim, ele vai lutar toda a sua vida contra a ignomínia da escravatura. Em 1500, e portanto, e vai sempre salientar ao príncipe e ao rei essa mesma ignomínia. Em 1521 é coroado rei, o príncipe Dom João III, mas mesmo antes de ser coroado, portanto, ainda em tempos do Dom Manuel, portanto, o Dom Manuel vai morrer neste ano, mas ainda em tempos do Dom Manuel começa a haver uma seca muito grande no norte da África, mas depois passa para a Europa. E portanto, esta seca vai originar grandes fomes e grandes carestias de todos os bens. E portanto, e aqui começa a ser paradigmático este ano 1521, porque há pessoas, inicialmente começam pessoas a vir do norte da África a cativar-se, ou seja, as próprias pessoas vêm vender-se para ser escravos, porque a fome era de tal maneira avassaladora que, portanto, eles preferiam vender-se do que passar fome. Inicialmente o movimento é só do norte da África, mas depois os próprios europeus e os próprios da Península Ibérica vendem-se, pais e filhos, por pouco mais de um pão e um cesto de figos com alguns bens. Portanto, chega a ser uma época mesmo muito dramática. Para o jovem rei, este vai ser em catadupa os desvarios do reino. Portanto, inicialmente é a fome, as arcas do reino são sempre escassas, portanto, ser português é sempre difícil. Vai ter que aumentar os impostos várias vezes, o que também não é muito abonatório em termos de governo. Em 1521 tem a infelicidade de Fernão Magalhães chegar às Molucas e, portanto, arrebentar a guerra entre Portugal e Espanha lá nas Molucas. Por outro lado, ele tem a promessa de casar a irmã com o Carlos V e, portanto, aqui gera-se um problema. Não existe ainda, portanto, nós nas latitudes éramos exímios, mesmo com os grandes navegadores e mesmo com o nosso matemático brilhante, o Pedro Nunes, ainda não estava resolvida a questão das longitudes, portanto, ainda não se sabia calcular as longitudes, e, portanto, em termos de a quem é que pertencem as Molucas, vai continuar um problema. Sabemos hoje que as Molucas eram nossas, portanto, segundo os tratados, mas na altura o João III vai ter que comprar as Molucas para se livrar aqui um bocadinho deste problema e conseguir casar a irmã. Entretanto, vem um terremoto no norte da África, ele desloca bens para abastecer as nossas praças africanas. E quando vai abastecer as africanas, há um terremoto de tal maneira violento nas ilhas de São Miguel e na Ilha de Terceira que as descrições são mesmo avassaladoras. Portanto, há casas a arrebentar, há povoações a saírem literalmente do mapa a serem soterradas. Isto é de tal maneira que, portanto, que o clero vem fazer procissões a dizer que, portanto, isto se deve à heresia do povo. Em 1524, eu vou colocar a nossa personagem a deixar que os cravos sejam carimbados no rosto. Na verdade, talvez tenha tido influência, mas o principal será aqui um frei dominicano, que é um grande humanista e que vai escrever contra a escravatura. Portanto, é também um dos primeiros a fazer a gramática portuguesa. E, portanto, é aqui nesta data que eles deixam de que cada vez que um escravo fugia, quando era apanhado, portanto, além das marcas no ombro que tinha do proprietário, era marcado, era forrado na cara ou num sítio visível e, portanto, e às vezes ficava mesmo sem partes do rosto. Quando fosse na bochecha, ficava com os dentes à mostra, para se tornar evidente. Portanto, seria mesmo assim uma coisa horrível. Em 1525, portanto, havia as profecias hebraicas de que seria o ano do Apocalipse e, portanto, na Europa toda corria as versões de que seria o ano do Apocalipse. E inclusive houve, portanto, a Rainha Dona Leonor, a Rainha Velha, a irmã do rei Dom Manuel, que ainda era viva na altura e que tentou que um frei escrevesse um panfleto a explicar que não haveria o Apocalipse, mas de qualquer maneira as pessoas aderiram em massa a esta previsão do Apocalipse. Por azar, em Portugal dá-se a visita daqui de um judeu chamado David Rubni. Ele seria um príncipe judaico e, portanto, irmão de um rei.
e vem apelar aos Dom João III para se juntarem e fazerem uma armada conjunta contra os turcos no Mar Vermelho. Portanto, isto do ponto de vista do nosso rei seria fantástico, porque nós tínhamos grandes perdas de homens e armamento e naus no combate aos turcos e nenhum europeu nos ajudava, nem o Papa nas bulas fazia a pressão para que nos ajudassem e, portanto, isto do ponto de vista do rei seria fantástico. No entanto, quando ele aparece exatamente em 1526, em 25, e sendo judeu, é visto pela população inteira, Lisboa, Évora e por aí adiante, Santarém, como o Messias. E, portanto, como se esperava o Apocalipse, as pessoas deixaram de trabalhar e, portanto, havia os cristãos novos, que já eram um problema, e eis que os cristãos velhos se convertem portanto, ao judaísmo. E, portanto, isto gera um problema com o rei, gera um problema com o clero a querer que se instaure a Inquisição e, portanto, e vai-se acumulando ali uma pressão contra o Dom João III. Em 1526 eu tinha-vos dito que esta personagem era fantástica, portanto, aqui na imagem temos o Dom Duarte Menezes. Ele, em 1521, é enviado para a Índia como governador, ainda sob a alçada do rei Dom Manuel. Só vem para o reino de volta, portanto, em 1526 e vem preso. Em 1524, Dom João III envia o Vasco da Gama para a Índia como vice-rei e, portanto, é o vice-rei que vai, de acordo com os relatos que o rei tinha vindo a receber, desde o seu governo, portanto, desde o governo de Dom Menezes, Duarte Menezes na Índia, o Dom Duarte Menezes roubou quantidades avassaladoras à coroa e, portanto, e destruiu património, inclusive de fortes e feitorias na Índia e na Indonésia, e então vem preso aqui em 1526. Vai ficar preso no Castelo de Torres Novas, por sinal, na altura era o castelo em piores condições, e, portanto, passado uns tempos dele estar lá preso, dá-se uma derrocada. E ele escapa ileso, portanto há muitos presos que morrem, ele escapa ileso, mas escapa com muitos ferimentos. Então o nosso João de Sá, que na altura ainda é escravo, com medo que o Dom João III não o deixasse ir tratar do Dom Duarte Menezes, ao quem ele se sente obrigado e tem um carinho familiar, portanto é a família que ele assume como sua, foge da corte e vai cuidar ali do Dom Duarte Menezes. Eis, no entanto, que quando volta, e portanto, e mesmo lá na prisão, é confrontado com um fidalgo do rei, com Dom António, que lhe assinala, não sabemos se a brincar se não, porque é muito amigo do Dom João III, que lhe assinala que os escravos fugidios são ferrados e, portanto, e que são condenados, não é? E então é graças um bocadinho a esta situação que ele vem de volta para a coroa, nesta situação de ser escravo fugidio, e Dom João III, em vez de o condenar por esta fuga, é nesta altura que ele o torna homem livre e não só o torna homem livre, como o torna fidalgo. Portanto, ele aqui passa a ser parte da nobreza e dá-lhe uma renda de 1000 réis de moradia. Portanto, passa a ser um fidalgo com moradia. Nem todos os fidalgos tinham este privilégio da renda real. Portanto, neste caso, ele passa a fidalgo e a ter esta moradia de 1000 réis. Em 1531, portanto, já com a nossa personagem como fidalgo, no livro continua a lutar contra a escravatura, claro. Em 1531 há um grande terremoto em Lisboa, portanto, pensa-se que este, em termos de magnitude, se o primeiro em magnitude avassaladora é o de 1755, este será o segundo. O clero passa a ter aqui uma pressão enorme para instaurar a Inquisição. Os doutores que vêm da Universidade de Paris, portanto, do Colégio de Santa Bárbara, dizem-se humanistas, portanto, porque é a época, mas na verdade todos os que vêm, ou a maioria que vem de regresso ao reino, vão ser as pessoas responsáveis um bocadinho pela instauração da Inquisição e pela pressão por reinstaurar aqui a Inquisição. Dentre eles, o mais acérrimo será aqui este Pedro Margalho. Em termos de vida da corte, a partir de 1534 dão-se as mortes em Herdebrandes, portanto, um dos irmãos do rei, ali o Dom Fernando, que é o mais intelectual, morre e morre toda a sua família, portanto, morre a mulher e morre os filhos, julga-se que de sarampo. E a seguir, portanto, a partir desta data vão começar também a morrer os irmãos do rei, e portanto, os filhos do rei e os irmãos do rei. Em 1535 é o auge aqui para
personagem, portanto, ele vai quase como espia do Infante Dom Luís, do irmão do rei. O irmão do rei ahm, vai juntar-se ao Carlos V na Batalha de Tunes, não por vontade do rei, portanto, porque o rei não tinha vontade que Portugal ficasse sob a luz de vassalo de Espanha, não é? E do imperador. Ainda assim, para não ficar mal, dado que é cunhado, vai enviar uma armada e, portanto, e nesta armada, vemos aqui nesta pintura o nosso galeão São João. Este galeão era um galeão com uma força brutal de fogo e, portanto, é conhecido como o Botafogo. Julgo que o Botafogo depois portanto, ser icónico em Portugal e no Brasil. Aqui vêem a dificuldade que seria para conquistar Tunes, portanto, aqui tem aí o oceano, portanto, a armada, aqui estava um forte edificado, a passagem para depois ter aqui Tunes, vê-se aqui melhor, nesta baía, era feita um barco de cada vez, e portanto, aqui à entrada no forte, além de ter o forte a defender, tinha também uma corrente metálica a defender, e portanto, se não fosse aqui o nosso galeão São João, que tinha um corta-talhas, e não seria, portanto, conseguido a Batalha de Tunes. A nossa personagem, portanto, vai viver com cinco reis, Dom Manuel, Dom João III, ainda a regente Dona Catarina, o cardeal e inquisidor mor, infante Dom Henrique, e ainda o Sebastião, que também entra logo no início do livro. Uma das frases icónicas, que é mesmo de João de Sá, é esta que está logo na primeira página do livro. Portanto, há uma situação em que Dom Jorge de Lencastre, o mestre da Ordem de Santiago, gosta tanto e aprecia tanto a nossa personagem que o vai apresentar à mãe dele, a Dona Ana de Mendoza, mas, portanto, só o elogiou enquanto cavaleiro e nunca mencionou a cor deste cavaleiro. E então, assim que o apresenta a Dona Ana de Mendoza, só apenas refere, mas ele é preto, com grande espanto. E João de Sá vai responder, então havia de ser manhado como aos porcos, senhora. E eu achei extraordinário, e portanto, logo o início do livro vai começar aqui com esta frase. O livro não tem uma ordem linear, portanto, eu aviso logo o leitor que o espaço e o tempo estão ligados e são curvos, e portanto não estão numa linha reta. E portanto, todo o livro é narrado como se fosse uma autobiografia, portanto tem a voz da própria João de Sá e portanto e vai visitando os espaços da memória desta personagem. Espero não ter sido muito maçuda, e fica o convite aqui para uma leitura do escravo que se tornou fidalgo. Obrigada. Flor Bela, muito obrigado por nos trazer esta história tão interessante. Obrigado eu mais uma vez. Espero que não tenha sido muito maçuda nem explorado aqui detalhes para ter entusiasmo e se calhar fui aqui um bocado excessiva. Ultrapassou um bocadinho o tempo, mas estamos dentro dos normais. Tive que meter uma pessoa na, A na, na desenhar. s- na sala da espera porque estava a desenhar. As pessoas têm que ter cuidado, não podem carregar nos ecrãs, porque senão fazem riscos e perturbam a apresentação de outras pessoas. Bom, sim, senhora. Eu não sei se querem alguém inscrever, vamos entrar na fase da tertúlia. Eu avançava com uma primeira pergunta. Qual é a distância entre a realidade e o romance? Ou seja, fez uma investigação interessantíssima, descobre um negro com um cavalo ajeizado no meio de Lisboa, com uma capa de nobreza e o símbolo da Ordem de Santiago, e realmente, que é uma coisa extraordinária, não é absolutamente nada normal. Um negro filho de algo e cavaleiro de Ordem de Santiago. E qual é a distância entre o romance propriamente dito, o que é ficção e o que é realidade? Eu espero, lá está. Eu acho que este não é o meu primeiro livro e acho que ficou tão bem que eu já acredito em tudo. Que lá está. E quando eu digo isto, portanto, há uma grande investigação por trás, quer daqui do João de Sá, como eu digo, nos anedotários e nas crónicas, onde ele é mencionado, no próprio Cancioneiro, do Garcia de Rezende, e depois há uma grande investigação das personagens que convivem em primeira mão com ele. E portanto, toda a base das personagens é a realidade.
portanto, todas as batalhas, os promotores das batalhas, tudo o que está à volta, as datas, as circunstâncias, portanto, tudo o que está à volta aconteceu de facto. E depois foi só construir ali, portanto, a vivência do João de Sá. Portanto, a personalidade é um bocadinho atribuída a mim, portanto, eu espero que ele tenha sido assim. Espero que realmente tenha sido alguém que lutou, e dá-me a impressão que sim, contra a escravatura. Coloco-lhe vários diálogos, portanto, desde. Eu julgo ter acertado na personalidade, portanto, porque ele, apesar de toda a sorte, nós vemos, portanto, é mesmo muito insólito ser filho de algo, lá está, ser filho de algo, da nobreza, estar na corte e ser cavaleiro de Santiago, e ser respeitado pela corte. Portanto, o rei exigia-o à mesa, todos os dias, e portanto ele estava na mesa do rei todos os dias. Mas, portanto, ao longo da investigação, comecei a depreender que ele é uma personagem que, à medida que vai enegrecendo a corte, portanto, como eu vos disse, há ali, a partir de 1535, a corte vai se tornar um lugar sombrio. E vem definitiva, portanto, a partir de 531 é solicitada, o rei é pressionado para instaurar a Inquisição e depois em 1535 vem mesmo a Inquisição. O primeiro auto de fé vai-se dar em 1540, portanto, aquilo fica um espaço sombrio. E nós, apesar da sorte que o João de Sá tem, não é? Em relação à realidade, no seu contexto, sabe-se que ele, a partir de aí, nos últimos anos de vida de Dom João III, Dom João III vai morrer em 1557, ele começa a frequentar cada vez menos a corte e há dos outros fidalgos portanto, há um que lhe vai deitar à cara que ele parece, isto à mesa do rei, que ele parece um cavaleiro da Noruega. E, portanto, e depois riem-se que ele, portanto, não usa poucas horas do dia, como se estivesse na Noruega, como se o dia só tivesse 2 ou 3 horas de luz, porque o resto está alcoolizado. E, portanto, e aqui deu-me um bocadinho, quase uma vista de dentro do que seria a alma do João de Sá, portanto, seria uma alma um bocadinho amargurada. E apesar de ter uma vida de privilégio, portanto, a sua alma não se sentiria propriamente feliz, não é? Dado aqui esse o seu modo de vida. E portanto, se não era não era alguém feliz e se vai refugiar na bebida, portanto, é alguém amargurado. E eu acho que lhe fiz justiça aqui no retrato. Portanto, é como eu digo, eu já acredito em cada palavra. Muito obrigado, muito obrigado. Temos o Rui Carita, claro. Rui, muito boa noite. Espero que esteja bem. Estou, sim, senhora, ainda tenho a operação ao olho de cima, salvo seja, agora ao olho esquerdo, na segunda-feira. Parabéns, Flor Bela. Eu ando atrás deste quadro também há 20 anos. Consultei na própria Fundação Berardo, consultei no Arte Antiga, entrei na polémica de defesa do trabalho com o Luís Filipe Pimentel como autêntico. Não há razão nenhuma para se dizer a ideia da percentagem de escravos é perfeitamente ridícula. Não lembro ao diabo, quer dizer, porque é que há mais ou menos escravos, porque é que o pintor pinta os escravos que quiser, quer dizer, mete os gajos pretos o que quiser no quadro, agora andar a fazer percentagem, a dizer, não pode ser, porque a percentagem é perfeitamente cretina. Tenho algumas dúvidas no título que usou, ou seja, o João de Sá não podia ser fidalgo, porque fidalgo quer dizer filho de algo, ou seja, o pai teria que ter já assento de nobreza ou ligação a isso. Mas atenção, esta dúvida já lá vai, porque já editou o livro, já pôs cá fora, já ficou de fidalgo logo passar de lado, porque essa já foi. Mas ele é engraçado que lá está, tem toda a razão, lá está, fazendo jus ao nome do Fidalgo, teria que ser filho de algo, mas na Pois. realidade ele é levado, lá está, ele é feito pelo rei Fidalgo com moradia, portanto, Pois, neste mas é caso, um termo que está, digamos, um pouco abusivo, geralmente porque não é o filho de algo, mas tudo bem, quer dizer, supostamente a culpa será do Dom João III, lá está, isso será mesmo, também tudo uma bem, quer crítica à dizer, própria sociedade eu da altura. tenho dúvidas de quem é que era o João de Sá, porque nesta altura temos outro fidalgo, digamos,
preto em Lisboa, que é um dos filhos do rei do Congo, que acho que é Domingos ou coisa que vai, depois casa com uma filha do Conde da Feira, e que também é de cor, e que também aí põe-se já como fidalgo, porque é filho do rei do Congo, do Manicongo, e é criado aqui em Lisboa. Mas não chega a Cavaleiro de Santiago. Não, é cavaleiro, mas não, a gente não sabe se é de São Tiago, se é de Cristo, ou de Cristo é difícil, mas é dado como cavaleiro. Este quadro serviu também de discussão grande com um brasileiro, meu amigo, o Emanuel, do Museu Afro-Brasil, pelas questões de. E ele eliminou depois do Museu Afro-Brasil as imagens que tínhamos recolhido, porque punhamos o problema de que nem todos os pretos podiam ser escravos. Ou seja, o ser preto não era uma condição de classe, o que para o Brasil, aqui há uns anos, não convinha nada, convinha era equiparar os pretos a escravos, não sei o quê, para se criar um museu Afro-Brasil, ter financiamentos, pagamento, e é uma discussão grande, porque escravo é uma condição de classe social, não é de cor. Mas isso é sempre discutível, depois a gente junta a cor, junta o que se diz, o que consta, enfim, É tudo verdade. isto é Neste perfeitamente possível. livro também é tida essa polémica. Portanto, enquanto ele está ali em Tanger, em 1508, portanto, em Tanger, no livro dou ao leitor essa dupla realidade. Portanto, qualquer pessoa que estivesse em Tanger nas praças, fosse em Tanger, fosse outra praça portuguesa qualquer, a qualquer altura, num qualquer ataque, aliás, no próprio ataque de Arzila, inicialmente o conde pensa que o ataque está condenado e, portanto, antes de ter a ajuda do conde Tarouca, para recuperar Arzila, o que, portanto, se fosse conquistado, das duas uma, ou morria em batalha, ou era feito cativo, e lá está, e seria escravo, mesmo sendo conde e mesmo sendo branco, não é? Pois, Portanto, seria escravo. altera No tudo. entanto, lá está, esta bula e esta bula papal do Papa III, que já vem um bocadinho de uma interiorização que o próprio clero ia fazendo, vem aquela conotação que todos os filhos de Cã, que viram o Cã que Isso viu mesmo. Noé desnudo, não é? E que seria mais escuro que os outros filhos de Noé, Isso é o problema do seria Bartolomeu de condenado ao Las perpétuo. Casas e era o problema também nosso. Nós pressionamos também essa situação em relação ao Brasil, porque se os jesuítas, como o Padre António Vieira, etc., vão defender os índios do Brasil, os produtores, os donos de engenhos, etc., não podem prescindir da mão de obra escrava. E o ideal, de facto, é o negro da África, porque não pode fugir a nado e voltar à sua terra, enquanto o índio do Brasil até o pode fazer. Logo, o ideal, de facto, é pôr o preto de Angola, etc., como se dizia na altura, eram todos da Angola, porque alguns eram da Guiné, como é lógico, é mais fácil escravizar. Mas a história é sempre conforme se vê de um lado, conforme se vê do outro, e isso é que é a sua qualidade, a sua graça, e por isso é que nós estamos aqui, que é para criar leituras diferentes, criar outras opiniões, etc, etc. Parabéns, um grande abraço, obrigado pelo trabalho. Muito Muito obrigado, Rui. obrigada. Muito Só obrigado. queria aqui mais um bocadinho em relação ao Claro, título. claro. Peço só desculpa. Em relação ao título, lá está. Eu aqui. Não fui eu que escolhi o título, peço. Portanto, o título foi mesmo imposto pela editora. Eu depois achei que não estaria mal e assumi até um bocadinho aqui a posição como senador, como o cavalo do Calígula feito senador, não é? Portanto, tá. Não, já O título está, e agora já original. está também, logo está a andar, e agora é fidalgo e acabou, vamos passar para outra. Mas o título original, lá está, eu não tenho, eu acho Tudo que bem, fico tudo mais bem. comercial. O título original que eu lhe tinha dito à editora, e portanto e que tinha posto na capa original quando propus à editora, o título seria A Capa do Chafariz del Rei por inteiro, com o cavaleiro saliente, e seria João de Sá e de Parentes Panasco. Portanto, este Pois. seria o título. Obviamente que admito que não seria nada comercial. Pois, não é comercial, tem que vender. Alguém tem que pagar a edição. Tudo bem. Muito obrigado. Obrigada, Oh, eu.
Obrigado, Rui, obrigado, Florabella. Não sei se há mais inscritos. Pedro, não sei se está com o som aberto, Eu queria queria fazer uma pergunta intervir. também, se fosse possível. Francisco, claro que sim. Então, Francisco, pode avançar. Olha, era relativamente àquela vista da Rua dos Mercadores, com aquelas galerias aparentemente com colunas de madeira ou de pedra muito alta, que a mim não me parece que se fosse muito tradicional em Portugal. Aliás, naquela imagem do Terreiro de Paço, quando se vê o Arsenal, vê-se os arcos. Normalmente em Portugal era quase tudo feito. Havia galerias, mas eram feitas com arcos de alvenaria ou de pedra. Eh, Parece-me como um pouco vulgar, mas não quer dizer que seja falso. Uma galeria feita com colunas de madeira não havia muito em Portugal, penso eu. Portanto, a minha pergunta é que credibilidade ou que indício já de que a rua seria assim? A própria historiadora a que fez a exposição, portanto, a Anne-Marie Jordan, encontrou relatos das casas e, portanto, ela conseguiu identificar os inventários das casas do interior e conseguiu até identificar quais as casas naquela rua. Portanto, há uma descrição das próprias casas, da parte vista de fora, portanto, do exterior, como se fosse um inventário, digamos, de propriedade ou de distribuição para herdeiros, portanto, com as fronteiras delineadas. Portanto, sugere que as casas seriam mesmo assim e, portanto, que aquilo seria uma representação mais ou menos realista do pintor. Eu peço A minha desculpa, eu pergunta é. também concordo que, atenção, a primeira fase é de madeira. Aquela época a construção é eminentemente de madeira. Chegaram poucas até nós, mas eu ainda assisti a muitas casas em madeira, quer no Bairro Alto já não, mas Madragoa, Alfama, etc., ali junto à Fundação da Espírito Santo, etc., lembro de casas ainda de estrutura de madeira assente. A casa da Rua dos Cegos, que tinha até uns azulejos. Os azulejos, inicialmente na década de 70, eram colados em madeira. Depois é que aquilo passa à alvenaria em 70, 80. Logo há Não, alterações grandes nisso. casas de madeira, sim, isso havia muitas e ainda há algumas em Alfama, Pois. por exemplo. Mas eu estou a questionar ou a duvidar, ou a perguntar, que não tenho certezas nenhumas, de galerias de madeira, que é diferente, né? Galerias cobertas, né? Os Muito bem. inventários das inglesas estudam precisamente as galerias. Têm as descrições perfeitas das galerias. Os 3 ou 4 inventários que elas têm a descrição do prédio e as sublojas por cima em madeira mesmo. Tem essa ideia. É interessante, Florbela, sabes como é que esses documentos, quer os quadros, quer as descrições das galerias, foram parar à Inglaterra? Parece que houve um pintor, portanto, no século XIX, um pintor Eles poeta roubam chamado tudo. Dante Rossetti, que teria adquirido os quadros. E, portanto, isto também gerou polémica, porque supostamente, lá está, como os quadros são tidos como não serem do ponto de vista artístico, nada de especial, questionava-se porque é que o Dante Rossetti teria adquirido os quadros no século XIX. E portanto, e depois há autores que dizem, porque talvez ele tivesse a estudar o período do Velázquez e estes quadros teriam surgido na altura da escola do Velázquez. E portanto, e foram encontrados na tal mansão do Oxford que teria pertencido aos descendentes do Rossetti e de um outro pintor, de um outro poeta que viveria com ele na altura. E portanto, mas os quadros são associados ao tal Dante Rossetti e foram encontrados no espólio dessa mansão em 2009 por estas duas historiadoras. Muito bem, muito obrigado. Pedro Avilés, não sei se queria intervir, fiquei na dúvida. Agora, Muito obrigado. Não, 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 só dar, muito boa noite. não tinha pedido para intervir, mas já agora que me pede, só aproveito para dar os parabéns. Acho interessante este livro, acho o tema interessantíssimo e admiro a coragem de se ter atirado a fazer. Acho que realmente um problema, só digo que um problema da escravatura naquela altura que nós falamos muito hoje em dia, não era um problema que a gente olha para ele hoje em dia.
Portanto, dizer se ele era pela escravatura ou se não era, a escravatura não era, na altura não era um problema importante, era uma situação socialmente, uma das situações sociais que existia, mas não era uma coisa que era objeto nem de olhar para baixo, nem de revolta, nem nada disso, como seria hoje em dia. Portanto, perfeitamente que ele tivesse sido negro, como disse, como lembra o senhor general aqui, Rui Moura, na altura houve muitos africanos que vieram para Portugal que não vieram como escravos, porque vieram com outras funções através ou para estudo, ou para educação, ou para embaixadores dos soberanos de onde vinham, etc. Havia realmente outros negros em Portugal que não eram escravos, nem todos eram escravos. Também havia escravatura, sobretudo havia escravatura, mas não era total. Portanto, é perfeitamente admirável que ele não tenha que considerar este cavaleiro como sendo. Acho até muito plausível que seja justamente porque no fundo, o que temos a olhar socialmente para as pessoas nesse tempo é que um não escravo é um africano negro, mas que é mais educado, mais evoluído. E normalmente aqueles que eram trazidos pelos primeiros navegantes, que eram trazidos como curiosidade, mas ao mesmo tempo como relações diplomáticas, eram imediatamente educados e puxavam-nos pela cultura dele e tudo. Como sabem, isto agora é só uma parte acerca da escravatura. O ser-se inteligente ou não ser inteligente não tem nada a ver com a situação social. Há pessoas muito humildes, inteligentíssimas, e pessoas muito educadas e muito ricas e muito, que são completamente estúpidos. Portanto, a inteligência existe em todos os níveis sociais. E, portanto, a gente pode perfeitamente encontrar, havia africanos que não tinham passado pela situação política de ser escravo e que eram inteligentes e que, portanto, percebiam o interesse e participavam inteligentemente nestas órgãos militares que havia e, portanto, participavam inteligentemente na sociedade. Portanto, acho perfeitamente, para mim, perfeitamente plausível a figura que a sua autora resolveu desenvolver. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado, Pedro. Não sei se a Flor Bela quer dizer alguma coisa. Eu acho que já vos macei demasiado. Muito bem, estamos a chegar ao fim, mas ainda há aqui o Hilário Neto que quer dizer qualquer coisa. Ok? Hilário. Ah, tá. Professora, a sua apresentação foi muito importante, porque destaca o papel do historiador, não é? Em pesquisar as fontes iconográficas. Então, a gente sabe que a imagem, ela fala, né? Nós precisamos saber ouvi-la. E a senhora, com esse trabalho aí, soube ouvir as fontes, né? Eu, como produtor de fontes, né? Como artista plástico, tenho vários registros, pode ser até que de imagens, pode ser até que num futuro, né, possam ser utilizados como referência para trabalhos, né? Mas isso é uma questão bastante interessante. Com relação ao tema, eu queria trazer uma observação com relação ao Brasil, né? Nós tivemos aqui também algumas pessoas, né, de origem escrava que tiveram uma certa ascensão social, que fizeram um trabalho muito bom em prol da comunidade negra. Então, entre estes, né, eu queria citar o Luiz Gama. Luiz Gama ele viveu de 1830 a 1852, né? E foi um dos casos mais célebres de ascensão social escravo. O pai dele o vendeu aos 10 anos de idade. E ele conseguiu a alforria por conta própria. Era autodidata, era jornalista, poeta, era um rábula. O rábula é o advogado que não tem, né, que não tem formação acadêmica. E libertou mais de 500 pessoas escravizadas na justiça. Ou seja, e também foi um dos maiores líderes na luta contra a escravidão, né? A liberdade dos escravos.
Apenas isso eu queria dar para fazer um paralelo, né? E cumprimentá-la pelo excelente trabalho. Muito Parabéns. obrigada. Muito obrigada e obrigada pela dica. Muito obrigado, Hilário. Muito obrigado, Flor Bela. Não sei se quer dizer mais alguma coisa para terminarmos. Ainda passava aqui ao César. Muito A obrigada a todos César, o pela que é de paciência. César? Então tá, para eu acabar aqui, né? Ó, eu tenho que agradecer muito a você, realmente foi muito agradável ouvir sua narrativa. Eu acho que esse tipo de formato traz, calcado por uma pesquisa como a sua, né? Iconográfica e profunda em vários aspectos, torna o entendimento de uma época histórica mais palatável para quem está lendo, né? Então, se fosse um livro simplesmente técnico, por mais que fosse acurado, preciso, com datas e tudo mais, ele poderia soar um pouco difícil de digerir, né? E através dessas narrativas, você tem um prazer maior. E eu gosto muito de um escritor francês já falecido, que é o Georges Duby, que trabalhava a Idade Média, por exemplo, através de narrativas, né? Bom, o próprio Humberto Eco fez isso com O Nome da Rosa, né? Eh, e, enfim, é um caminho que muito mais difícil, até eu diria, do que simplesmente um livro técnico. E você fez isso com grande mestria. Quero ler o seu livro para saber se realmente é isso tudo que você está falando. Mas, a priori, gostei muito, tá bem? Obrigado. Rui, pode terminar. Muito obrigado. Estejam connosco daqui a 15 dias. Vamos ter um tema agora vindo do Brasil. O tema vai ser Matias Costa, o grande visionário português em terras santistas, e teremos o Alexandre Nascimento e a Fabiola Savioli, que um de Santos e outro de São Paulo, escritores e biógrafos, investigadores de história, e que escreveram um livro, autores de um livro sobre Ana Costa, que foi lançado em agosto de 2025, sobre a vida do casal Costa, um casal de portugueses que Matias Costa nasceu em Braga e em meados do século XIX vai nascer e vai para o Brasil na época da Guerra do Paraguai. E, portanto, muito empreendedor, vai escolher a cidade de Santos, tem uma morte trágica e todo o seu legado vai nos levar a uma reflexão profunda sobre a sagacidade e a honestidade. Vamos aprender muito sobre esta matéria. Estejam connosco daqui a 15 dias. Muito obrigado à Flor Bela e muitos parabéns por nos ter trazido este tema tão interessante e provavelmente uma grande novidade para tantos, tantos de nós. Muito obrigado. Muito obrigada, obrigada eu. Até logo. Tá, muito, Boa noite a todos e até à próxima. tá, muito obrigado. Foi muito Deus, bom, boa noite Flor a Bela. todos. Até a próxima.